Olá pessoal, vamos hoje fazer uns exercícios de função exponencial, envolvendo equações exponenciais também. Na aula passada eu fiz o exemplo 1 e agora vamos fazer o 2, 3, vamos lá, prosseguir aqui, vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Exemplo 2, foi do Enem, 2009. Então vejam, por sinal, um exemplo que tem um grau de complexidade no enunciado bem chatinho. Ele diz o seguinte: a população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Se você olhar para esse gráfico daqui, ele está se referindo a esse aqui, ó. 35, 30, 20, isso aí são as faixas percentuais. Aí ele fala o seguinte, por exemplo, em 1950, então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Em 1950, já chama a atenção que é aqui, ó, 1950, grifei ali 1950. Havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Então, se você pegar 1950, você vai ver que tem duas linhas. Uma linha pontilhada, que ele chama de país em desenvolvimento, e uma linha contínua, que ele chama de países desenvolvidos. Então, se eu pegar 1950 e puxar para o país desenvolvido, você vai ver que vai chegar exatamente nos 95. Então, esse número ali, e está escrito números em milhões, então 95 milhões. Então ele está dizendo aqui que em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. E ele diz que esse número é um número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Esse 10% e 15% você vai olhar aqui, ó, pegando esse gráfico, puxando para cá, você vai ver que vai estar entre 10 e 15. Então veja bem, ele deu um exemplo para você olhar no gráfico e entender como funciona aquele gráfico. Então ele deu 1950 para você localizar o tempo ali embaixo. 1950, então achei o tempo. Aí você tem duas linhas no gráfico, uma de países em desenvolvimento e uma dos países desenvolvidos. Então ele falou que era país desenvolvido. Então fui em 1950 e puxei para país desenvolvido. Só que quando eu puxo, eu encontro ali o número de pessoas com 60 anos ou mais. Só que se eu pegar esse número e puxar para a coluna da direita, coluna vertical, quando eu puxo, eu encontro o percentual de pessoas com 60 anos ou mais. Então a questão é que o cara tinha que ler, interpretar esse gráfico para poder agora começar a ter chance de responder, que é o que a gente vai fazer agora. Mas o primeiro passo era esse, interpretar o gráfico. Vamos lá? Então depois que a gente analisou esse gráfico, vamos ver o que é que ele quer. Então eu vou para o próximo slide para a gente ver a pergunta e depois volto aqui para o gráfico. O que ele quer é o seguinte: suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x. Então veja só, se você olhar direitinho, esse exemplo na realidade é a continuação do anterior, pessoal. Aqui é a pergunta em cima daquela situação. Então quando o cara olha essa equação aí, esse modelo exponencial, o cara logo se assusta. Porra, vê que modelo exponencial danado. Y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x. Isso foi do Enem, viu? Em que x igual a 0 corresponde ao ano de 2000. X igual a 1 corresponde ao ano de 2001. E assim sucessivamente. E que y é a população em milhões de habitantes no ano x. Então se eu tivesse ano 2005, aí o x é 5. Eu vou ali no lugar de x, 5, faço essa conta aí e encontro o y. E esse y é a população em milhões de habitantes. Aí ele diz o seguinte, essa equação aí, esse modelo exponencial, ele está dizendo que é usado para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento, não o desenvolvido, em desenvolvimento, que é a linha pontilhada do gráfico que a gente viu agora, entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, isso aí ele está dando, é um dado da questão. Não importa quem é. Por sinal que ele nem comentou o que era E. Não vamos entrar nesse método, mas E elevado a 0,3, que é aquele Ezinho dali, ó, que está na fórmula, é 1,35. Então ele pergunta,
Estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Primeira pergunta. Quando eu falo 2030, X vale quanto? Pô, ele disse que X era 0 em 2000, X igual a 1 em 2001. Então, em 2030, X vale 30. Então, já sei que eu vou ter que substituir aquele X por 30. Então, vamos lá. Substituindo o X por 30, por que X é 30? Porque é 2030. Então, X vale 30. Se fosse 2015, X era 15. Então, substituindo X por 30, eu vou encontrar Y, que é exatamente o que ele quer, que é a população de 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento, certo? Só que em 2030 vai ser, pela fórmula que ele deu, 363 vezes esse E elevado a 0,03 vezes 30. O grande problema dessa questão é o cara conseguir perceber esse detalhe aqui, ó. É dado na questão que é elevado a 0,3 é 1,35. Isso é dado na questão. Então, você vai ter que usar isso aqui. Só que aqui eu tenho E elevado a 0,03 vezes 30. Rapaz, a grande sacada aqui não é fácil. E eu digo, repito, questão do Enem. Não é fácil. Mas o cara tem que perceber o seguinte. Arrumar isso aqui para aparecer E elevado a 0,3. Como? Eu vou dizer que isso aqui é 363 vezes E elevado a quem? Olha, 0,03 vezes 30, multiplicar por 30 é multiplicar por 3 e multiplicar por 10, quer dizer, deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, 0,03 vezes 30 é 0,9. Então, veja, você tem E elevado a 0,9. Mas ele deu quem aqui na informação do enunciado? É elevado a 0,3. Pô, como é que eu vou encontrar E elevado a 0,9 se ele disse E elevado a 0,3? O grande segredo era fazer isso. 363 vezes E elevado a 0,3 vezes 3. Porque 0,3 vezes 3 não é 0,9? E aplicando o conhecimento que a gente viu na última aula, como esse expoente é uma multiplicação, eu posso transformar em uma potência de uma potência. Então, é elevado a 0,3 é elevado a 3. Essa potência de potência você multiplica os expoentes. Como os expoentes aqui estavam multiplicando, eu transformei em uma potência de potência. Se você reparar direitinho, eu tenho aqui dentro agora o E elevado a 0,3. Então, veja só. O pessoal, não, o Enem é muito fácil. Não, o Enem tem questões que o cara tem que ter estudado bastante, ter um domínio muito bom do assunto para poder resolver, como essa questão. Aí, vamos substituir esse E elevado a 0,3 por 1,35. Então, quem vai ser Y? Vai ser 363 vezes 1,35 ao cubo. Beleza, pessoal? Aí, resolvendo essa potência aí, 1,35 ao cubo, teremos o que, pessoal? Eu vou ter que fazer essa conta agora aqui. Puxar uma calculadora aí. Tem uma calculadora aí? Para a gente agilizar. Na hora da prova tem que fazer na mão. Faz aí 1,35 vezes 1,35 e o resultado vezes 1,35. Vou pedir agora ajuda aos universitários. 1,35 vezes 1,35. 1,8225. Multiplica de novo por 1,35. Teremos como... 2,460. Então, peraí, rapidinho, segura aí. Vai ter 363 vezes... Vê só que continha chata. 1,35 ao cubo deu quanto? 2,460. 2,46... Aproximadamente isso. Aí multiplica isso por 363. 823,1. 800 e...
893,11. Claro que isso não precisa ser perfeito, eu só queria um valor aproximado. Então, o valor que eu encontrei da população de pessoas com 60 anos ou mais em 2030, por essa equação aí, é 893,11. Se você olhar, 893,11 é um número que fica entre 870 e 910 milhões de pessoas. Resposta, letra E. Veja, pessoal, questão do Enem, questão de um nível mais elevado, tem uma interpretação chatinha, e além disso, a conta dela não é uma conta muito bonitinha, não. Tem uma conta trabalhosa e uma conta que tem uma saída ali muito legal. Então, tem que ter muita atenção, tem que estudar. Tranquilo? Vamos prosseguir. Para outra questão aqui. Próxima questão diz o seguinte. Essa é uma questão que eu gosto muito que o aluno aprenda. Velho. Veja só, uma questão que cai direto. Ela diz o seguinte. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Veja que esse enunciado aí, na realidade, matematicamente não serve de nada. Vamos lá. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certa substância em seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido T. De acordo com a expressão, agora sim, eu tenho uma equação aqui, uma função matemática, Y igual a Y0 vezes 2 elevado a menos 0,5T. Isso é uma equação, isso aí na verdade é uma função. Esse Y é a concentração da substância no organismo e T é o tempo. Só que ele fala que Y0 é a concentração inicial e T é o tempo em hora, medido em hora. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após. Veja só, o grande segredo é aqui, ó. Eu quero que a concentração... Quem é a concentração, pessoal? A concentração é Y. Ele disse desde o começo, a concentração é Y. E eu quero que essa concentração se torne a quarta parte da inicial. O que é a quarta parte da inicial, meu amigo? Eu quero que Y seja a inicial sobre 4. Y0 sobre 4. Eu quero que Y seja Y0 sobre 4. Porque eu quero que a concentração se torne a quarta parte da inicial. A quarta parte da inicial é Y0 sobre 4. O que é que eu vou fazer? Substituir Y por Y0 sobre 4. Então, fazendo essa substituição, o que ele quer, foi ele que pediu, não foi eu não. Ele pediu que Y se torne a quarta parte da concentração inicial. Então, Y0 sobre 4 é Y0 vezes... Opa, esse vezes ficou feio pra caramba, vamos voltar aqui. Vezes 2 elevado a menos 0,5T. Compreenda que este Y0, da direita aqui, por exemplo, está multiplicando o 2 elevado a menos 0,5T, é um fator. Fator é tudo que multiplica, tudo que faz parte da multiplicação. Então esse Y0 é um fator e é positivo. A concentração de uma substância no organismo, a partir de um determinado momento, é positiva. Então esse Y0, ele pode passar dividindo para o lado de cá. Quando ele passar dividindo, vai simplesmente cancelar Y0 com Y0. Beleza ou não? Depois que você consegue simplificar essa equação por Y0, você vai ter que 1/4 é igual a 2 elevado a menos 0,5T. E daí, pessoal? E daí que 1/4 é 2 elevado a menos 2, porque 4 é 2 ao quadrado, lembrando que você, quando inverte, muda o sinal do expoente. Então, 1/4 é 2 a menos 2. E isto é igual a 2, corrigindo aqui rapidinho, é igual a 2 elevado... Cadê o 2 aqui, meu amigo? 2 elevado a menos 0,5T.
Como eu consegui igualar as bases, eu tenho que menos 2 é igual a menos 0,5t. Pessoal, você sabe que quando você multiplica isso por menos 1, os dois aqui vão virar mais. Então, quem é t? T vai ser 2 dividido por 0,5, que é a mesma coisa que 20 sobre 5, que eu multiplico em cima por 10 e embaixo por 10 para acabar com a vírgula, que vai dar 4. Resposta, o tempo é 4, mas ele disse que esse t era em hora, 4 horas. Letra E. Então, esse tipo de questão envolvendo exponencial é muito abordada. Você tem uma fórmula exponencial, essa fórmula pode dizer qualquer coisa, nesse caso esse y é a concentração, e ele quer que essa concentração se reduza à quarta parte da inicial. Então eu digo que y é y0 sobre 4. Esse fator y0, que é o inicial, normalmente tem dos dois lados, você cancela. E você resolve a equação exponencial para encontrar o que você quer. Tudo bem, pessoal? Um abraço, boa sorte, bons estudos. Até a próxima aula.